Quero dar boa noite aos irmãos. Bom estarmos na presença do Senhor. A você que está nos assistindo pela live, sejam muito bem-vindos. Somos da Igreja Batista Memorial Castilhano e queremos convidar não somente você que está em casa nos assistindo, mas também a você que já se faz presente no nosso meio. A abaixar suas cabeças, a orarmos ao Senhor. Vamos convidar ao Senhor a estar tomando a nossa mente, o nosso coração nessa noite. Como diz o salmista, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Nessa noite eu convido a você a falar com o Senhor aquilo que aflige o teu coração, a dizer ao Senhor aquilo que você tem esperado, confiante, como o salmista fala, lá em Salmos 40. Esperar confiantemente no Senhor. Abaixa a cabeça, vamos lá. Santo Deus, eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, na tua presença. Te pedimos, Senhor, que o Senhor vá ao encontro daqueles que ainda virão para a tua casa. Te peço, Pai amado, que abençoe aqueles que já estão aqui. Que o Senhor, ó Deus, possa se fazer presente na nossa mente, na nossa casa, no nosso coração, para que possamos ter sempre em que nos alegrar. E possamos estar sempre nos lembrando do sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que não foi embora. Nessa hora, Pai amado, eu te peço pela vida daqueles que estão com problemas de saúde, estão impossibilitados de estar vindo na tua casa, de estar vindo aqui também. Que o Senhor esteja abençoando a irmã Isabel, a irmã Maria Novelino, a irmã Maria José, ó Deus. Que o Senhor esteja confortando a irmã Neide, que o Senhor esteja dando força à irmã Lucas, à irmã Garcia e tantas outras, Senhor, que carece da tua intervenção. Acreditamos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus zeloso, um Deus cuidador. E por isso nós temos que Jesus Cristo é o nosso Redentor e Salvador. Por isso nós estamos aqui. Agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer em nós e através de nós durante ainda essa semana. Que a tua graça, o teu amor, o teu poder seja uma constante em nossa vida. Essa oração que eu te faço em Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém. Quando os irmãos estão se colocando de pé, vamos estar
começando, ela vai falar para você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glorioso Pai, nós glorificamos teu nome, Senhor. Por mais esta noite estarmos aqui em tua casa, em tua santa presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Senhor, cuida daqueles que não puderam estar aqui no teu louvor e adoração. Tu, Senhor, sabe o motivo de cada um dos teus servos. Senhor, que a tua palavra hoje entre em nossos corações como flechas de valente. E que nós possamos entender aquilo que tu queres que nós ouçamos e entendamos da tua palavra. Perdoa, Pai, se às vezes não fazemos a tua vontade. Senhor, livra-nos do mal e ensina-nos cada
oramos, Senhor, por mais uma vez na tua casa para louvar e agradecer o santo nome. Senhor, que nós possamos, Senhor, sempre estar na tua presença, que possamos ser mais usados para falar da tua palavra, Senhor, que possamos, Senhor, sentir no nosso coração amor das almas de tua guarda. Oh, Deus, vem mudar cada vez mais nós, Pai. Vem desanimar, vem contar as coisas animadas, vem curar
soltar a palavra. Queridos, graça e paz, amém? 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 Deus é bom, Deus é fiel, é bom nós estarmos reunidos para estarmos nessa noite louvando esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa hora que nós estamos aqui reunidos na tua casa, queremos abrir nossa boca, erguer a nossa voz, fazer a nossa voz como trombeta, para que o teu santo e poderoso nome venha ser glorificado. Obrigado por tudo que já aconteceu nesse culto, quando declaramos por intermédio de hino, por intermédio do grupo, exaltando e glorificando o teu nome. Fala conosco, Pai, continua ministrando de acordo com a tua vontade e o teu querer. Ser tu o nosso pendão, ser tu a nossa bandeira, ser tu a nossa vitória. Que essa noite não seja diferente, Senhor, quando nós estamos com os nossos corações ansiosos de ouvir a tua voz. Repreende toda ação do mal, principado, potestade, joga por terra, e que a tua presença seja notória aqui neste lugar. Eu choro, crendo, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, se eu posso se colocar em pé, eu quero louvar o Senhor com o hino do nosso cantor, que é o hino de número 469, um hino que fala que somos corajosos, um pendão real nos entregou o rei e a voz, soldados seus. Nós somos corajosos porque Deus é conosco, Ele tem sido o abençoador. Você que está nos acompanhando por essa live, graça e paz, Deus em Jesus poderosamente abençoa a sua vida, e o poder, a unção do Senhor alcance seu coração. Louvemos ao Senhor, hino de número 469, do nosso cantor cristão. Digno de toda honra, digno de toda glória. Meus queridos, eu
quero convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. E eu quero compartilhar com vocês do versículo 15 até o versículo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 até o versículo de número 23. Eu sei que novembro é mês da música, porém nessa noite eu não vou propriamente falar de música, mas esse texto, nessa semana, ele ardeu muito no meu coração, até porque eu tenho acompanhado, por intermédio da mídia social, algumas postagens, algumas coisas que muitos pastores, muitos que se intitulam evangélicos, eles estão o quê? Colocando. E sabe uma coisa que me chamou muito a atenção? Eu gostaria que você, como bom servo ou boa serva do Senhor, estivesse muito atento a essa palavra nessa noite. Nós temos nesse tempo o que podemos dizer muitas vozes. Não são poucas, são muitas vozes. E dentro dessa perspectiva, quando nós começamos a ver o crescimento avassalador das vozes, nós temos muitos pastores, nós temos muitos cristãos, nós temos muitas pessoas que fazem parte de uma religião evangélica, determinando ou destilando, melhor dizendo, destilando palavras. O que eu quero dizer para você? Você entra hoje numa mídia social, sendo nem tanto Facebook, porque muitas pessoas já não estão mais fazendo uso do Facebook. Muitas pessoas estão hoje extremamente muito acessíveis usando o Instagram. E aí você vai ter alguns reels, alguns pedaços ou trechos de reportagens que são tituladas podcast. E é interessante que muitas vezes você vê a palavra, você muitas vezes vai lá dar curtidinha no coração, e muitas vezes essa palavra que você ouviu, obrigado irmãos aí, Israel, ela começa a ser algo doutrinário na sua vida. O grande problema é que quando se tem muitas vozes, cai-se numa coisa que já é muito vivida ou muito falada há muitos e muitos anos atrás, pelo campo filosófico, porque o que se fala é o seguinte: afinal, quem tem a verdade? O João falou que é isso, Maria falou que é isso, Francisco falou que é aquilo, e assim o que? Sucessivamente. Você vê estereótipos de cristãos, de pastores, pregando a palavra, levando a palavra, mas de repente, será que o que nós temos ouvido por intermédio da mídia, por intermédio dos podcasts, por intermédio das lives, será que é mesmo palavra de Deus? Uma coisa que eu vejo interessante nesse tempo é que de 12.000 para cá, o cristianismo parece que ele teve um crescimento. Na grande verdade, ele não cresceu. O cristianismo, como diziam os cristãos mais antigos, ele deu um inchaço. Já viu aquela questão que não é frustrante ou de alguém frustrado, mas crescimento requer uma coisa muito interessante chamada o quê? Qualidade.
Se nós formos falar como cristão, crescimento no cristianismo requer qualidade, não, transformação. Nós temos cristãos intitulados pseudos cristãos que ainda não provaram de quê? Transformação. O cristianismo tem uma particularidade muito interessante, porque diz que quem está em Cristo é nova o quê? Criatura. As coisas velhas passaram e este tudo se fez novo. Mas, para que eu não seja prolixo, não dê muita volta, eu quero dizer que não são os cristãos culpados disso. Não é um falso cristão culpado. Eu lembro quando eu leio a palavra de Deus, que Deus, quando liberta o seu povo lá do Egito, Ele vai dar os ritos, os cerimoniais, em outras palavras. O livro de Levítico é um livro de cerimoniais e de ordenanças espirituais, de mandamentos, de estatutos. Cabia a quem? Ao líder estabelecer isso. Quem Deus coloca como líder? Ele escolhe da descendência de Arão sacerdotes. A teologia diz que o ofício sacerdotal estava pautado numa única exclusiva finalidade: ensinar os preceitos divinos ao povo. O que aconteceu? Os sacerdotes falharam. Os sacerdotes se corrompem. E aí o estudo bíblico diz que por isso Deus ele vai agora levantar os seus profetas. Quem eram os profetas? Profeta não era um homem que tinha um chamado. Alguns passavam pelas escolas proféticas. Eles aprendiam o ofício da profecia. Eles precisavam ser canais divinos. Eles precisavam ouvir Deus para que aquilo que Deus estava dizendo ao povo, eles pudessem transmitir. Mas não é engraçado, né? Os profetas também se corromperam. A Bíblia diz que profetas aceitavam subornos. E por que eles aceitavam subornos? Para muitas vezes falar aquilo que o povo quer o quê? Ouvir. Parece que nós estamos num tempo que há alguns profetas que eles só estão falando que o povo quer o quê? Ouvir. Aí você entende, a culpa não é do povo, a culpa é de quem? Do profeta. A culpa não é do povo, a culpa é do profeta. A culpa não é do povo, a culpa é de quem está ensinando. E aí eu leio esse texto de Mateus, capítulo de número 7, e por que esse texto, ele arde no meu coração? Porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira ou quarta vez que nós estamos vivendo um fenômeno. E sabe qual é esse fenômeno? No dia de João Batista, ou melhor, nos dias de Eli, nos dias de Samuel, as visões, Deus falar no meio do povo era algo extremamente raro. Deus se calou. Aí o que Deus faz? Levanta Samuel. Mas o povo obstinado, o profeta, o sacerdote, o que tem a responsabilidade de ensinar os oráculos divinos, ele não está fazendo isso. E aí vem um período de 400 anos, chamado período interbíblico. Nesse período de 400 anos, nas Bíblias antigas, vinha 4 páginas em branco. Quantos lembram disso? Era o período que se diz que Deus o quê? Se calou. E aí o que Deus faz? Há uma profecia. Antes que venha o terrível dia do Senhor, enviarei novamente quem? Elias. Todo mundo sabe muito bem que nesse período interbíblico que Deus se cala, se levanta uma voz profética. O nome desse homem é João Batista.
O que acontece? Por que a multidão começa a ir ao deserto? Porque eles estão entendendo que Deus voltou novamente o quê? Falar. Querido, eu quero te dizer uma coisa, sem medo. Deus mais uma vez se calou. Por isso que nós estamos vivendo esse cristianismo desta o quê? Forma, maneira. Deus se calou. E por que Deus se calou? Porque os cristãos, eles querem dar ouvido aos falsos o quê? Profetas. Paulo, certa ocasião, ele vira e diz: nos últimos dias se levantarão homens que falarão aqueles que têm comichão aonde? Nos ouvidos. Eles só vão falar o que o espectador quer o quê? Ouvir. Você vai prosperar. Está doente? Não, Jesus levou toda a enfermidade. Deus não te chamou por cauda, Deus te chamou por cabeça. Você não está crendo que Deus me usa? Ó, você entrou aqui, eu vou te declarar o seu CPF, teu RG, isso, aquilo, você não é isso? Mas todo mundo gosta. Um tempo onde a palavra do Senhor, ela começou a ser mercadejada. Não sabeis vós que a piedade é uma grande fonte de quê? De riqueza. E aí Jesus Cristo já está demonstrando. E o que Jesus está falando? O que Jesus está ensinando? Acautelai-vos. Se previnam contra os falsos o quê? Profetas. Por que, meu irmão? Vamos lá ao texto e vamos entender. Olha o que Jesus fala. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós. Eles vêm vestidos de quê? Ovelhas, mas interiormente são lobos o quê? Devoradores. Quando eu li esse versículo, me chama a atenção, porque ele está dizendo, ó, esteja precavido, atento contra. O grego traz a palavra pseudo-profeta, falso profeta. Alguém que tem o nome de profeta, mas não é profeta. Alguém que tem o nome de didáspode, mas não é professor. Alguém que tem o nome de mestre, mas não é rabino. Alguém que tem o nome de que ensina, mas não é um ensinador. A verdade é que nós estamos tão desapercebidos de uma questão essencial. Você percebeu prestou atenção? Jesus, ele sempre deixou claro que nós somos o que para ele? Ovelhas. Ele é o supremo que? Pastor. Gente, eu tenho certeza que nunca conseguiu se perder alguma coisa. Você sabe o que é uma ovelha? Quem sabe o que é uma ovelha? Sabe? Não sabe não? A ovelha é fêmea, gente. Ovelha é fêmea de quem? Carneiro. E o cordeiro é o filhote de quê? Algumas ovelhas fêmeas, né? Elas podem ter até chifre. Mas o chifre está muito relacionado ao cordeiro, ao carneiro. Jesus chama a gente de ovelha. A ovelha, presta bem atenção, é um animal fêmea de pastagem que se alimenta de gramíneas, grana. O bom pastor conduz o que há pastos verdejantes. Produz um leite considerado suave, ao mesmo tempo da gordura, atinge a maturidade de reprodução de 6 a 12 meses. E geralmente tem apenas um filhote por vez.
pode gastar de 2 a 3 vezes ao ano, pode gestar de 2 a 3 vezes ao ano, com duração média de 5 meses. O temperamento desse animal é ruminante, faz justo a sua fama de um animal fofo e manso, dócil. As ovelhas são muitas vezes calmas, mas elas têm alguma coisa interessante. A ovelha é inteligente, conseguindo até mesmo diferenciar expressões faciais de outros animais do rebanho. Você sabia que a ovelha, ela não confia no lobo? Mas se você botar um cão pastor, ela vai acreditar e confiar? Porque entre o cão e o lobo há o quê? Diferença. Então Jesus nos chama de ovelha, porque tem uma coisa muito clara, muito clara. Quando eu estudava sobre ele, diz assim, geralmente o carneiro não é tão manso quanto a ovelha. Jesus chamou, ou nos chamou de ovelha, porque ele sabe o que? A ovelha, a fêmea do carneiro que vai gerar o cordeiro, é um quadrúpede dócil. E tem uma coisa interessante, é muito dependente. É extremamente dependente. Então o que os falsos profetas eles estão vendo? É fácil de quê? De enganar. Por isso que eles vêm vestidos de quê? Eles vêm com doçura, palavras de quê? Agradáveis. Ele nunca vai confrontar você numa vida de quê? De pecado. O falso profeta, ele nunca vai ouvir esse termo que pastores comprometidos estão cansados de ouvir. Não tem amor. Porque o falso profeta só fala aquilo que você quer o quê? Ouvir, gente. E Jesus Cristo virou e falou assim, acautelai-vos desses falsos profetas. Aí eu vou falar uma coisa, por que então a igreja moderna, ela não está conseguindo acautelar, ela não está conseguindo estar atenta ao falso ensino? Porque tem uma coisa, dá para passar um vídeo nosso? Preste atenção nesse vídeo, que você vai ver. Daniel, apagar a luz, por favor, irmão. Não só para enganar o Cristo, você não vai pagar ele. Olha só o que diz o vídeo. Veja o que acontece quando as ovelhas ouvem alguém que não é o seu pastor. Olha o que a ovelha vai fazer. Pode soltar. Isso não é o pastor. Bom lugar. Agora veja só como o pastor Você entendeu quando Jesus ele falou, eu sou o bom pastor,
O bom pastor, ele chama e a ovelha o quê? Ouve a sua voz. O que está acontecendo é uma coisa muito interessante. Sabe por que estão dando ouvido aos falsos profetas? Porque o falso profeta, o pastor, o mestre, ele não é o supremo pastor. O pastor, o mestre que ensina, ele tem a incumbência de ensinar somente uma coisa. Sabe qual é? Fazer você saber quando é o supremo pastor que está o quê? Chamando. Por isso que você está vendo a igreja da forma como ela está. Porque muita gente está chamando a ovelha e a ovelha ainda não tem familiarização com a voz do verdadeiro o quê? Pastor. Por isso que você está ouvindo qualquer coisa. Por isso que você não consegue ter discernimento e por isso que você não está conseguindo acautelar-vos daquele que é um falso quê? Profeta. O que eu entendo literalmente é uma coisa, e assim eu compartilho com você. O verdadeiro mestre, o verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta, ele tem uma obrigação de ensinar a ovelha a reconhecer a voz do supremo pastor. Uma vez sendo aprendido discernir a voz do supremo pastor, a ovelha tem o discernimento de distinguir entre o falso e o verdadeiro. Ninguém consegue ter um discernimento se não estiver familiarizado numa comunhão verdadeira com esse que é o supremo que? Pastor. Jesus vira-se e diz: acautelai-vos. Eles parecem ovelhas, mas eles não são ovelhas, são lobos. Ovelha ouve a minha voz. Ovelha identifica a minha vontade. Não, eles vêm com doçura, eles vêm com fragilidade, mas na verdade são lobos o quê? Devoradores. Quando você vai estudar sobre o lobo, você aprende uma coisa interessante. Como se dá a formação de uma alcateia, né? Que é um grupo de lobos. Vai ter o macho, a fêmea, vão gerar. E é uma coisa engraçada, né? Ele, por ser o primeiro na formação daquela alcateia, ele é o absoluto. Quando ele vai começando a ficar velho, vai se levantar outra, aí vai destronar ele. Mas tem uma coisa interessante: as lobas, elas não caçam, elas cuidam da matilha. Mas os lobos, eles o quê? Caçam. E eles são extremamente carnívoros. Pegam presas grandes, mas não dizendo também que eles vão deixar de pegar presas menores, mas são predadores. Eles são aquele negócio que é o seguinte: eles vieram o quê? Mesmo para matar, mesmo para roubar e mesmo para quê? Destruir. Então nós precisamos nesse tempo, como igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, estarmos identificando quando for ele o bom pastor. Quando muitas vezes, meu irmão, ele confrontar você, quando muitas vezes, meu irmão, ele te chamar uma vida de santidade, uma vida de compromisso, uma vida diante dele, uma vida de largar aquilo que não lhe agrada, senão você não vai conseguir detectar, se não obedecer a voz dele como um bom pastor. Avance o texto. Ele diz uma coisa interessante, Jesus: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas de espinhais? Não se colhe uva aonde se tem espinhos. Ou figos de abrolhos, né? Uma planta herbácea que dá flores amarelas, mas que tem espinhos, espinhais. Assim toda árvore boa produz
bons frutos, e toda árvore má produz fruto bom. Uma coisa que você precisa estar atento, irmão, do falso profeta. O falso profeta, ele tem ar de piedade. Ele parece ser dócil, ele parece ser divino, mas na verdade ele não é, porque os seus frutos são o que é? Maus. Pedro dá uma recomendação. Pedro ensina uma coisa quando ele fala da responsabilidade pastoral. Quando ele diz que o pastor não pode ser um mercenário. O falso profeta, ele não vê ovelhas, ele vê cabeças de gado que podem dar a ele o quê? Lucro. Você para ele não é uma ovelha, é meramente um cifrão. O que você ouve mais nessas igrejas de movimento? Você quer prosperar? Você quer ficar rica? Você quer ficar rico? Então dê o seu dízimo. Porque se você não der o seu dízimo, se você não der a sua oferta, Deus não vai o quê? Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Mas tem uma coisa interessante no ser humano. Certa ocasião, um pastor idoso falando, ele disse assim: a coisa que mais me entristece no cristianismo moderno é ver que ovelhas, elas estão mais interessadas em ouvir mentira do que verdade, porque a mentira alimenta o seu ego. Como é que está? Não, você vai prosperar, vai dar tudo certo. Não, essa enfermidade já caiu por terra no nome do Senhor Jesus, não é para você. E acaba que muitas vezes João não prospera, e acaba que muitas vezes João morre naquela o quê? Os frutos dos falsos profetas, eles sempre precisam ser medidos. Eles nunca vão se firmar na verdade, porque neles não há o quê? Verdade. Daqui a pouco você sabe de um escândalo, daqui a pouco você sabe de um acontecimento, e isso está classificando ele como um falso o quê? Profeta. Paulo chega ao jovem pastor Timóteo, e ele fala uma coisa para o jovem pastor Timóteo: Timóteo, admoesta, exorta, mas saiba de uma coisa: da mesma forma, quando você está admoestando, isso também serve para quem? Para você. O falso profeta, ele só admoesta. O falso profeta, ele só exorta, mas ele não toma aquilo como verdade também para onde? Se eu, pastor Márcio, não andar afinado com o Senhor, é o que o texto vai dizer, é o que o texto vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Mas, Senhor, no teu nome eu profetizei, Senhor, no teu nome eu expeli os demônios, Senhor, no teu nome isso, Senhor, no teu nome aquilo. Jesus vai falar para mim: não vos conheço, porque você fez, mas praticou o quê? Iniquidade. Essa semana eu tive 2 sonhos que me perturbaram. Eu sonhei com uma pessoa que já faleceu. Nunca aconteceu isso comigo, sonhar com um falecido. Os mortos vão e não voltam mais. E nesse sonho, quando essa pessoa aparecia, ela me chamava pelo meu nome. Me chamava pelo meu nome. E essa pessoa dizia assim: pastor Márcio, me ajude. Quando a pessoa falava isso, eu pegava a pessoa, dava um beijo na testa da pessoa, pegava essa pessoa e botava no meu colo, segurava nos meus braços, né? A gente fala colo, mas é colo. E botava essa pessoa sentada numa cadeira. Essa pessoa escorregava, ela não conseguia ficar sentada na cadeira. Escorregando, eu acordei. Falei com a minha esposa,
Mas eu tinha certeza que Deus queria me falar alguma coisa. Porque no outro dia eu sonhei de novo com a mesma pessoa. E nesse outro dia, quando eu sonhava novamente com essa pessoa dizia mais uma vez assim: Pastor Márcio, me ajuda, eu estou muito doente. Muito doente. Irmãos, eu acredito numa coisa, nem todo mundo que está dentro da igreja, presta atenção, nem todo mundo que está dentro da igreja vai para o céu. Nem todo mundo que está dentro da igreja, nem todo pastor vai para o céu. Por quê? Porque nós estamos dando ouvido a falsos profetas e deixando muitas vezes de ouvir a grande verdade na palavra. A Bíblia diz o seguinte, vamos ler aqui: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. É impossível. Uma árvore ruim, uma árvore brava, ela vai dar maus frutos. E uma árvore boa, ela não tem como dar frutos maus. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Porque pelos frutos os conhecereis. Aí ele diz: nem todo aquele que me diz o quê? Senhor, Senhor. O que ele está dizendo? Entrará nos reinos dos céus. Irmãos, nós precisamos estar familiarizados com o verdadeiro ensino. Porque o verdadeiro ensino ensina coisa para nós, como por exemplo, olha só, meu querido, olha só, minha querida, amai-vos cordialmente uns aos outros. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai a ele. Vai a ele. Reconcilia-te com ele. Existem pessoas que estão morrendo, mas morrendo com o coração o quê? Ressentido contra o irmão, contra o marido, contra um filho. E está errado, amado. Quem está em Cristo é nova, as coisas velhas e institutos. A diferença quando você ouve a voz do Supremo Pastor, e o Supremo Pastor diz assim para você: cautelai do falso ensino. Vocês lembram o que os antigos disseram? Olho por olho, dente por dente. Só que Jesus vem dizendo: não, comigo não. Aborrecer o que vos ama? Não, de maneira nenhuma. Odiar o que vos odeia? De maneira nenhuma. Os antigos diziam que era olho por olho. Tem gente que diz: aquele que matar, ele é réu de quê? Juízo. Jesus traz para nós o ensinamento. Mas o sonho não acaba aí não, porque eu vi duas pessoas. E eu tenho certeza que o Senhor vai chamar essas duas pessoas. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Se nós não estivermos com a nossa vida no altar do Senhor, nós não estamos atentos, nós não estamos apercebidos os falsos do quê? Ensino. O texto diz: naquele dia eles dirão: Senhor, Senhor, mas eu falarei: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, não entrais no reino do céu. E aí ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está onde? As falsas vozes desse tempo, eles estão apregoando, eles estão pregando que para entrar no céu basta ser bonzinho. Para entrar no céu, tem que primeiro crer em Jesus como único e suficiente. Reconhecer que você é pecador e ter a sua vida como transformada. Só há acesso ao reino do Pai
se eu estiver pautado nos ensinos verdadeiros do Supremo Pastor. A pergunta de Deus nessa noite para cada um de nós é: temos nós ouvido e seus profetas, ou temos nós ouvido a voz do Supremo Pastor? Como está a sua vida? Se Jesus te chamar hoje, você vai ouvir o que dele? Vinde bendito do meu Pai, ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Eu acredito que você, como uma ovelha, dependente de Deus, dependente do Supremo Pastor, tem por obrigação ouvir: vinde bendito do meu Pai, para uma terra que está preparada desde a fundação. Você não praticou a iniquidade. Você não deixou o seu coração se corromper. Irmãos, a própria Bíblia diz que do coração procede tanto os pensamentos bons como pensamentos maus. O coração é a janela da nossa alma. Como é que você está tratando o teu semelhante? Nós temos uma coisa, né? Quando nós não éramos cristãos, a gente virava e dizia assim: não gosto dessa pessoa. A pessoa nunca te fez nada. Tu já viu o crente quando fala assim, está vendo televisão e diz assim: você gosta dessa coisa? Meu querido, ele sabe nem que você existe. Como é que você vai ter a antipatia com uma pessoa? Isso mostra muitas vezes como está o nosso coração cautelar, porque eles parecem ser ovelhas, mas na verdade eles são o quê? Loucos. O versículo de número 22 diz: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu querido, se aprover ao Senhor nos recolher, nós precisamos chegar na presença dele com os nossos corações como? Limpo. Você sabe por que Jesus foi aceito como sacrifício? Você sabe por que Jesus foi aceito como libação? Você sabe por que Jesus foi aceito como oferta? Porque nele não existia defeito, mácula, mancha. Ele tinha um coração puro, ele tinha uma vida pura, ele tinha atos puros, ele tinha um bom coração. A Bíblia deixa claro isso, que se Jesus, o nosso supremo pastor, ele com a sua doce e agradável voz diz: purificai vossos corações. A obrigação que nós temos para ouvir um dia abertamente: vinde bendito do meu Pai, uma terra está preparada, e não apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Jesus não consegue reconhecer nenhum cristão que leva uma vida devassa. Jesus não consegue reconhecer nenhum cristão que leva uma vida promíscua. Jesus não consegue reconhecer nenhum cristão que tem um coração maculado. Jesus não reconhecer nenhum cristão que vive na prática da mentira. Jesus não consegue reconhecer nenhum cristão que não consegue amar o seu próximo. Jesus não consegue reconhecer nenhum cristão que pratica isso. Olha que desafio temos, meus irmãos. A palavra é essa. Enquanto os falsos profetas, eles estão esquecendo de uma verdade da palavra, como Jesus diz: buscai em primeiro lugar
buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós vamos buscar coisas do céu e não da terra, porque a palavra diz que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, e a nossa morada é celestial. O falso profeta, ele ensina que o tempo é hoje, se vive o que é para hoje. E quando nós estamos tão preocupados com esse tabernáculo chamado terra, o que acontece? Nós não conseguimos detectar quando algum pastor está o quê? Chamando. Quando o bom pastor está chamando. Essa semana, ontem, eu fui no sepultamento. Uma menina bonita, nova, 38 anos, uma filha de 16 para 17, uma, acho que de 8 ou 7 anos, esposa, mãe, mas ela conseguiu ouvir a voz desse pastor. Porque tinha um pastor lá, era o pastor dela dizendo assim: há pouco tempo ela foi na igreja e se reconciliou com o Senhor. Depois de 15 dias de reconciliar, ela caiu doente, ficou mais 15 a 16 internada e veio a hora. Eu te faço uma pergunta: ela ouviu ou não ouviu a voz desse pastor? Ouviu. Será que muitos de nós teremos essa oportunidade? Eu acredito que essa oportunidade é concedida a nós, mas o que tem impedido de nós ouvirmos a voz do nosso pastor, ou do Supremo Pastor, é que nós estamos dando ouvido aos falsos. Sai fora dos falsos profetas. Eles vêm prometendo coisas, quando na verdade eles não podem prometer nada, porque os seus frutos são o quê? São falsos. Eles são lobos ferozes, são predadores, carnívoros. E a única coisa que ele vê você não é como vê, mas como vê. Eu vou te falar uma coisa que precisa ser resgatada na igreja mais uma vez. Eu não vivi isso, mas eu tenho certeza que o irmão não esteve perto, o irmão nem ouviu isso. E quem foi criado dentro de uma igreja em década de 40, 50, 60? Os pastores diziam uma coisa que era uma verdade: o irmão Antônio, Diácono Antônio, eu com ele. Se ele estiver falando errado, pode levantar, o pastor está errado. Mas muitas vezes o público sabe o que ele dizia: vocês que são minha ovelha, não escutem outros pastores, escute o que está sendo pregado nesse tempo. Verdade ou mentira? Não sentir essa confusão. Crente não era migratório, gente. Crente era raiz. Quantos anos você está nessa comunidade? Estou aqui há 30 anos. Aqui que eu cresci, aqui que eu aprendi, aqui que eu criei meus filhos, aqui que eu casei eles, eu tenho certeza que aqui o Senhor não é meu, que é chamado. Vocês já viram como é que as igrejas estão? As pessoas querem uma igreja naquilo que é favorável. E deixa eu falar uma coisa aqui muito notória, porque nesse tempo de mídia é até complicado. Ouça o teu pastor, se ele for alguém que dê frutos que são dignos de ser um pastor. Porque eram homens de barro, correto, não era isso, não é? Homens de moral. Homens que diziam assim: apacenta primeiro a minha casa, para depois apacentar o rebanho de quem? Do Senhor. Primeiro disciplina a minha casa, para depois disciplinar o rebanho do quê? Do Senhor. Homens, como dizia, a palavra era um tiro. Vamos correto. E nós não estamos mais vendo o quê? Isso. E às vezes eu estava vendo um pastor todo apertadinho, os colorzinhos, a camisinha aberta, os bíceps, os tríceps, tudo.
falei, Senhor, onde nós vamos parar? Nós estamos vendo pastoras dizendo que se você for maconha, consagra ao Senhor que está tudo certo. Vocês estão entendendo? Aonde nós acautelar os falsos profetas. Porque se eles não vão às mansões, eles também não estão interessados em você vá ao quê? A mansão. Vós que praticais a iniquidade. Eu quero terminar essa palavra levando você a uma compreensão. Jesus afirmou em seu ensino que suas ovelhas, quantos são ovelhas aqui de Jesus, amém? As suas ovelhas conhecem a sua voz, e delas ele é o que? Conhecido. Olha o que ele disse em João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará, tomará a força da minha mão. Meu Pai lhes deu, meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém pode tomá-la da minha mão ou da mão do meu Pai. Irmãos, eu quero ser ovelha de Jesus. Porque há uma promessa, se eu ouço a voz dele, ele falou que foi o Pai que entregou a ele. E ele está dizendo assim: principados, potestades, espíritos não podem tomar. Porque essa ovelha ouve o quê? Que voz que você tem ouvido? Deus está te chamando nessa noite a uma vida de consagração. Deus está te chamando nessa noite a uma vida de preparo. Deus nessa noite está passando um scan em você. E Ele está dizendo para cada um de nós, ó, é isso. Ele está pedindo que vocês ouvem a minha voz. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Começa a tirar da tua vida. Porque a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Queremos ser ovelha do Supremo Pastor chamado Jesus Cristo, porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos cantar esse hino que diz que trouxe vós tem no Senhor, voz de amor tão terna e graciosa. Alguém lembra o número desse hino que nós cantamos? Que trouxe vós tem no Senhor. Oi? 384. 384 do nosso cantor cristão. Vamos fazer desse hino uma oração. Antes de nós orarmos, colocando alguns pedidos, eu quero agradecer a você que nos acompanhou por essa live. Que Jesus, Deus poderosamente abençoe a sua vida. Amém?